Olá, graça e paz. A palavra de Deus nos lembra constantemente de nossa missão como servos de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, dá instruções sobre como permanecer firme e como orientar a igreja diante das lutas e desafios da fé. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, ele diz: "Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não contendam acerca de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes." Ou seja, nossa tarefa não é nos perder em disputas vãs, mas anunciar o Evangelho de forma clara, centrada em Cristo. Da mesma forma, Jesus nos lembra em Mateus 16,15: "E vós, quem dizeis que eu sou?", apontando que a essência da pregação está em anunciar quem é Jesus. Hoje somos convidados a meditar sobre 3 pontos fundamentais da missão da igreja. Primeiro, guardar a palavra fielmente. Paulo instrui Timóteo a não se perder em contendas de palavras, mas a manejar bem a palavra da verdade. Em 2 Timóteo 2,15, ele acrescenta: "Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar." Nossa primeira missão é guardar a sã doutrina, não permitindo que heresias ou tradições humanas ofusquem o Evangelho. Segundo, pregar o reino com ousadia. Jesus enviou os discípulos a anunciar, conforme Lucas 9,2, que diz: "E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos." O Evangelho não é apenas teoria, mas poder de Deus que transforma vidas. Romanos 1,16. A pergunta de Jesus em Mateus 16,15 nos desafia: "E vós, quem dizeis que eu sou?" A igreja deve proclamar: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16,16. Essa mensagem é central e não pode ser negociada. Como disse Pedro em Atos 4,12, "E em nenhum outro há salvação." Somos chamados a pregar a tempo e fora de tempo, anunciando a salvação em Cristo, curando feridas da alma e apontando para a vida eterna. Terceiro, permanecer firmes diante da rejeição. Jesus advertiu em Mateus 10,14: "E se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó de vossos pés." Isso nos mostra que nem todos aceitarão a mensagem. O próprio Jesus declarou: "Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim." João 15,18. Porém, a rejeição não deve nos desanimar. Devemos seguir pregando, confiando que a obra é do Espírito Santo. Como Paulo afirmou em 1 Coríntios 3,6, "Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento." Amados, a missão da igreja continua sendo a mesma: guardar a palavra fielmente,
sem se perder em contendas inúteis. Anunciar Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador. Permanecer firmes, mesmo diante da rejeição, confiando que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Portanto, queridos, sejamos obreiros aprovados, proclamadores ousados e testemunhas perseverantes. Que a nossa vida responda com a fé e obras à pergunta de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Clamemos pelas bênçãos do Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.